Mulheres com espada. Capítulo 1. Você é um alvo. O cristianismo é uma batalha, não um sonho. Wendell Phillips. Em um mundo já dominado pela violência, você pode se perguntar por que eu sugeriria que mulheres de todas as idades pegassem em armas e se juntassem à luta. Ao virar essas páginas, espero que descubras muitas razões pelas quais não existe um território neutro. Não vivemos pela violência de uma espada, mas chegou a hora de viver pelo poder de uma. A primeira razão pela qual você precisa de uma espada é que, quer você perceba ou não, você faz parte de uma batalha épica. E Deus não quer que suas filhas fiquem desarmadas ou sejam pegas desprevenidas. A necessidade pungente de abordar essa questão de frente foi trazida para casa de uma forma inesperada. Era início de junho no verão de 2010. E eu tinha acabado de voltar para casa depois de viajar e falar em 5 países diferentes no curto espaço de 4 semanas. Veja bem, essas não eram nações agrupadas. Então viajar significava cruzar linhas de datas, trocar a noite pelo dia e saltar entre os hemisférios norte e sul. Dominado por uma tensão persistente de jet lag, eu estava vagando um pouco atordoado pela minha segunda noite em casa quando percebi que estava sozinho com meu filho mais novo, Arden. Quando me aproximei dele, ele deu um tapinha no sofá e me convidou para assistir a um filme com ele. Emocionado por ter a chance de talvez abraçar meu filho, acomodei-me o mais perto possível e perguntei: O que estamos assistindo? O exterminador, ele respondeu. Ok, antes de reagir, fique comigo. Não estou endossando o filme nem sugerindo que você o assista. Eu vi uma versão editada para a TV e mesmo assim era horrível. Mas em meio ao cabelo ridículo, música desconexa e atuação ruim, encontrei algo valioso que quero partilhar aqui, porque define perfeitamente o porquê por trás da jornada desse livro. Caso você não esteja familiarizado com o Exterminador do Futuro, permita-me uma versão bastante abreviada do filme para você. É a história de Sarah Connor, uma garçonete que anda de motocicleta e vive uma vida chata e mundana na esperança de que um dia o amor a encontre. A cada 24 horas acontece praticamente a mesma coisa. De dia, ela serve a torta e café. À noite, ela espera que um dos seus encontros às cegas se transforme no príncipe encantado. De dia, ela trabalha e de noite, ela espera. Esse padrão previsível dos anos 1980 é radicalmente interrompido quando um assassino robótico do seu futuro aparece. Nossa heroína, Sarah, descobre que pode estar em risco quando está fazendo uma pausa no trabalho e percebe que várias mulheres que compartilham seu primeiro e último nome apareceram mortas. Aparentemente, o exterminador, também conhecido como Arnold Schwarzenegger, ator, ex-governador da Califórnia e ex-marido de Maria Shriver, viajou no tempo e qualquer pessoa com o nome de Sarah Connor é seu alvo. Parece não haver como esse assassino ciborgue falhar. Ele não apenas possui a força e as capacidades de processamento de um robô, mas também está carregado com o que há de mais modernos em armas automáticas. Além de toda essa tecnologia, ele tem em sua posse o que teria sido o auge dos dados dos anos 80, uma folha arrancada das páginas em branco que lhe fornece os números de telefone e endereço de todas as Sarahs Connors que residem em sua área alvo. À medida que o exterminador futurista avança sistematicamente na lista de Sarahs, nossa heroína fica um pouco preocupada. Depois do trabalho, ela retorna ao apartamento que divide com um amigo apenas para saber, por meio de uma secretária eletrônica, que outro encontro às cegas foi cancelado. Então Sarah vai a um clube. Dessa forma, se a ameaça for real, ela poderá se esconder no meio da multidão. Não demora muito até que o exterminador esteja em seu encalço e, após uma breve visita a seu apartamento, Arnold aparece no clube com as armas em punho e começa a causar confusão. Caos, derramamento de sangue e gritos substituem os movimentos de dança ruins enquanto todos lutam para escapar. Mas espere, ainda há outro jogador nesse drama sombrio. Veja bem, ao mesmo tempo em que seu assassino do futuro aparece, seu protetor do futuro torna sua presença conhecida, enquanto estende a Sarah esse convite convincente. Venha comigo se você quiser viver. Com a escolha tão óbvia, Sarah não demora muito para decidir. Ela quer viver. Sarah sai correndo do bar e pula em um carro com um estranho, e os dois tentam fugir. Mas o assassino
terminadora e implacável. Uma perseguição em alta velocidade começa. As balas estilhaçam as janelas do carro e esgotam os nervos de Sarah. Não importa onde eles vão ou o que façam, eles simplesmente não conseguem abalar o seu agressor futurista. Essa garçonete educada e aspirante a namorada não tem ideia de que por que essa batalha épica está acontecendo ao seu redor. Enquanto as balas voam e os carros batem, seu protetor começa a dizer quem ela é. Ele explica que no futuro ela é uma lenda e que todo um exército trava uma guerra munido da visão e das estratégias que ela registrou e passou para o filho. No futuro, ela faz parte de uma luta heróica contra o inimigo de toda a humanidade. Sarah simplesmente não consegue acreditar que ela é uma participante dessa história absurda e está confiante de que houve um caso de identidade trocada. Não há razão para ela ser vista como uma ameaça no presente ou no futuro. Em uma tentativa de trazer clareza e um pouco de sanidade, Sarah contesta a alegação de seu protetor do futuro. Ela não é uma heroína, ela é apenas uma garçonete. Ela nem tem namorado, então com certeza não tem filho. Este pesadelo é um erro grave. Ela foi confundida com outra pessoa. Mas seu guardião insiste que ela é, na verdade, Sarah Connor, a heroína que sua missão, a heroína e que sua missão é equipá-la e protegê-la. Compreensivelmente oprimida e de repente desfeita, Sarah grita: "Eu não fiz nada." Ao que o seu guardião responde: "Não, mas você vai." Naquele momento, sentado com meu filho no sofá, fui preso. Esta linha de décadas passadas, "não, mas você vai", colidiu com o meu presente, com a percepção de que nosso inimigo muitas vezes sabe que somos o que somos antes de descobrirmos quem somos. E já é hora de cada um de nós perceber as duas coisas que Sara aprendeu naquela noite. Adorável. Primeiro, você é um alvo. Segundo, você pode ser um herói. Digo pode ser porque a escolha é sua. Um alvo. Primeiro, vamos abordar a ideia de você como um alvo. Se você é um cristão, você é o alvo de Satanás, o inimigo de nossas almas e o príncipe das trevas. Não há escolha sobre essa posição. Existe uma força das trevas muito real e altamente estruturada nesta terra que luta contra todos os que representam a luz e a vida de Deus. Portanto, é importante que você saiba o que significa ser um alvo. Palavras que expressam o significado de alvo neste contexto incluem objetivo, meta, foco, fim e intenção. Satanás tem como objetivo distraí-lo de quem você realmente é e qual é o verdadeiro propósito de sua vida. O objetivo dele é atraí-lo para fora do caminho da força, da vida e da autoridade e colocá-lo em um curso de destruição intencional. Para seguir, para seguir em frente com essa ideia de ser um herói, preciso que você compreenda uma perspectiva nova e talvez um tanto estranha, muito mais séria do que a história de um filme, pois o inimigo verdadeiramente sombrio e assassino já percebeu quem você é. Ele conhece seu potencial e está sistematicamente tentando minar seu futuro. Acredito que os ataques à sua vida têm muito mais a ver com quem você pode ser no futuro do que com quem você foi no passado. Você vê como você vê como o assassino do futuro, em O Exterminador do Futuro, o inimigo tem o seu nome? Não deixe que isso o assuste. Respire fundo e perceba que você está vivo com um propósito. Não fique paranoico ou leve esse perfil para o lado pessoal, porque não é. O ataque é contra todos. Para o inimigo de nossas almas, não é pessoal, é apenas um bom negócio. Ninguém lança um ataque sistemático em grande escala contra algo que não é considerado uma ameaça. Seu nome é igual ao meu, cristão. Essa designação é mais do que uma atribuição a um grupo religioso. Significa ungido. Você é uma filha real e amada do Deus Altíssimo. A abordagem do inimigo pode parecer diferente para cada um de nós, mas ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para impedir ou desviar seu crescimento, de acordo com os propósitos dele e distraí-lo do seu destino celestial. Não há filhas isoladas e que possam escapar completamente de seus ataques. E não imagine que sua idade atual ou seu estado financeiro ou conjugal o isentem. Isso não é sobre você, isso não é sobre mim. E para ser bem honesto, nem é nossa batalha. Essa batalha pertence ao Senhor. Somos suas armas de luz em um mundo de trevas.
Todo o curso da história humana pode depender de uma mudança de coração em um indivíduo solitário e até mesmo humilde, pois é na mente e na alma solitárias do indivíduo que a batalha entre o bem e o mal é travada e finalmente vencida ou perdida. Scott Peck. Mulheres como guerreiras. O fato de você ser mulher faz de você um alvo mais específico e merecedor da inimizade de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Gênesis 3:15. A inimizade é um ódio profundo, enraizado e uma hostilidade irreconciliável. Isso descreve uma brecha tão profunda que a cada geração que passa, a hostilidade e o ódio de Satanás se aprofundam à medida que o tempo se esgota e a urgência aumenta. Nunca seu ataque contra mulheres e crianças foi tão perverso, óbvio e generalizado. Evidência inegável disso é encontrada na estimativa conservadora de que 50 milhões de mulheres estão atualmente desaparecidas da Terra. O que quero dizer com falta? Essas filhas se foram, nunca foram encontradas. A principal razão para o seu desaparecimento é a prática direcionada do generocídio. Genocídio é a matança de um grupo racial, nacional, político ou cultural. Generocídio é o abate baseado no gênero. Em seu livro recente, Unnatural Selection, a autora Mara Wiestendahl cita estatísticas que mostram esse ultraje. Talvez mais de 160 milhões de meninas só na Ásia nunca respiraram porque seu nascimento foi antecipado pelo aborto. Em países como China, Índia e Paquistão e o continente da África, ser filha coloca sua vida em perigo. Isso pode significar que você será abusado, vendido, negligenciado ou vítima de um crime de honra. Querido, não pense que você está seguro só porque não vive em uma nação em desenvolvimento. Os números não mentem. Seu local de nascimento significa apenas que você será direcionada de uma maneira diferente. O assassino inimigo virá até você de outro ângulo e acredito que ele está trabalhando duro para distraí-lo. Quando para que você nunca dê à luz o plano de Deus para a sua vida. Eu não compartilho essas coisas para assustá-lo. Eu quero que você saiba o peso do seu momento na história. Como filha desta idade, você é um alvo. O fator herói é sua escolha. Se você não conseguir ver isso pelo que é, você levará esses ataques contra o seu gênero ou fé pessoalmente e, portanto, responderá em um nível pessoal. Mas isso é muito maior do que qualquer um de nós. Não há como você é, não há como você pode ou deve lutar essa batalha sozinho. Esse conflito exigirá estratégias e apoio celestial. Mesmo que comece com nossa resposta individual, isso por si só nunca será suficiente. Temos que estar individualmente armados com o eterno e treinados para trabalhar na companhia de outros. Por mais horríveis que sejam os números, eles apenas sugerem uma escuridão maior. É hora de você erguer os olhos e emprestar sua voz ao que o céu gostaria de falar nesse vazio. O enredo está definido. De um, de um lado, um inimigo implacavelmente cruel está perpetuamente empenhado em sua destruição, e do outro lado, um magnífico príncipe de amor infalível está igualmente determinado a fazer com que você perceba tudo o que ele o criou para ser. Jesus, nosso príncipe do céu, sempre te amará. Seu amor é interminável e mais implacável do que a inimizade do seu assassino. O papel que você escolhe desempenhar nessa batalha é o que está em questão. Você será um civil desarmado, vítima, prisioneiro de guerra ou herói. Ao tomar sua decisão, saiba disso. Não há meio termo seguro. É apenas uma questão de tempo até que você tenha que se juntar a um lado ou ao outro. É sempre melhor predeterminar sua posição com intenção decisiva, em vez de tê-la escolhido por você por omissão passiva. Lembre-se, Deus escolheu você antes mesmo de criar a terra. Nele obtivemos herança, tendo sido predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, para que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele também vós, quando ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele crestes, fostes selados com o prometido Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança até que possuamos para louvor de sua glória. Efésios 1, de 11 a 14. Pelo que entendi,
No final da história, tudo se torna bem simples. Há quente ou frio, forte ou fraco, engajado ou desengajado, soldado ou traidor, livre ou cativo, herói ou vítima. Sei que essas escolhas são muito preto no branco, pois pretendem ecoar a urgência da nossa posição atual como mulheres. Não estou sugerindo que você esteja sob ameaça imediata de gênero, mas estou enfatizando a necessidade desesperada de nossa resposta construtiva e proativa. Este não é o momento para você permanecer inconsciente e desarmado, e, portanto, o propósito desse livro. Enquanto escrevia, revi The Screwtape Letters, de C.S. Lewis, que é uma correspondência fictícia entre um demônio júnior e seu capataz enquanto eles tentam enredar um jovem. O brilho por trás desse livro é que ele abre uma janela para a perspectiva do inimigo e como ele distorce e perverte a verdade para nos levar a nos voltarmos contra Deus. Em uma sessão, os demônios se gabam de sua capacidade de distorcer o papel das mulheres. Tudo se resume na oração que uma jovem humana disse ter proferido recentemente. Ó Deus, faça de mim uma garota normal do século XX. Graças ao nosso trabalho, isso significará cada vez mais. Torne-me um atrevido, um idiota e um parasita. Quero chorar com a ironia profética dessa publicação de 1942, pois ela realmente captura a postura de muitas das filhas de nosso tempo. Ao ler essa citação, 4 palavras se destacaram: normal, arrepiante, idiota e parasita. Primeiro, vamos abordar a questão do normal. Quando você nasceu de novo, você deixou o normal para trás. Isso não significa que você se tornou estranho ou anormal. Significa apenas que você foi despojado do que é mediano e comum quando estava coberto pela justiça dele. Você pode viver nesse período terreno, mas em última análise, você é uma filha da eternidade. Em seguida, há o termo atrevida, um termo bastante desconhecido em nossos dias, que significa uma sedutora ou mulher devassa. Alguns sinônimos para atrevida são vagabundo, prostituta, bimbo, vagabunda. Infelizmente, essas mesmas palavras estão entretecidas nas canções de nossa cultura do século XXI. O termo idiota foi introduzido pela primeira vez no início do século XIX para descrever alguém com QI de 8 a 12 anos. No contexto da citação de C.S. Lewis, isso significa uma geração de filhas que se recusam a crescer e fazer transição dos caprichos de uma menina para a sabedoria de uma mulher. E por último, parasita. Descreve uma pessoa que vive do apoio e vantagem de outra sem dar nada verdadeiramente útil em troca. Esta é a própria antítese do que uma filha de Deus deve representar. Devemos viver apoiando os outros e conceder oportunidades aos desfavorecidos e não tirar vantagem dos outros. Mas olhe para as capas das revistas femininas que se alinham nas áreas de pagamento das nossas mercearias. O envelhecimento parece ser uma doença, enquanto a juventude fugaz e a imaturidade flagrante são celebradas. As proezas sexuais superam a verdadeira inimizade e somos encorajados a viver em flagrante extravagância, agarrando tudo o que podemos no processo. Quão longe nós caímos. O normal não nos serviu bem, e é óbvio que o nosso inimigo sabe que somos feitos para algo mais. Quem permitiremos que forme nossas orações? A pressão de nossas circunstâncias não pode moldar nossas orações. Não se pode confiar em nossa cultura para nos dar as palavras certas. Nossas orações devem ser estruturadas pelo céu. O Criador do céu e da terra é o arquiteto e autor das nossas vidas. Está na hora para as filhas desse século XXI ecoarem as palavras do céu. Talvez o desejo dentro de você seja maior do que você sabe como colocar em palavras, e, portanto, a razão pela qual você precisa de uma espada. Acredito que, de uma forma ou de outra, você deseja ser uma filha extraordinária e heróica do eterno Deus Altíssimo, que se comporta virtuosamente, amadurece brilhantemente e vive com a intenção de melhorar a vida dos outros. Um dos propósitos desse livro é ajudá-la a construir o tipo de orações, espadas, ousadas e cheias de fé que abordarão especificamente o seu momento na história. Táticas antigas. Agora não é hora de recuar com medo. É um momento em que devemos nos levantar e florescer no amor.
Quando eu me tornei cristão, aprendi que Deus realmente tinha um plano para minha vida. Não era apenas porque eu tinha um novo destino na vida após a morte. Aprendi que minha vida importava agora. Eu havia sido comprado com um grande custo e minha vida não era mais minha para desperdiçar. Deus queria que eu me tornasse tudo o que Ele me criou para ser. Tornar-se quem Deus o criou para ser é tanto seu melhor ataque quanto sua melhor defesa contra a estratégia do inimigo. Ele, obviamente, não te impediu de respirar. Agora é hora de evitar que ele sufoque a semente espiritual que Deus plantou dentro de você. Quando o inimigo oprime, é sempre porque teme o que podemos nos tornar. Lembre-se, os opressores são astutos, mas na maioria das vezes eles também têm medo. Em algum nível, eles temem aqueles que procuram oprimir. Eles temem que a sua força os coloque em risco. Venham, vamos lidar com eles com astúcia, para que não se multiplique. E se a guerra estourar, eles se juntem aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam da terra. Portanto, eles colocaram feitores sobre eles para afligi-los com fardos pesados. Eles construíram para o faraó cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e mais se espalhavam. E os egípcios temeram o povo de Israel. Êxodo 1, de 10 a 12, ênfase adicionada. Quando as táticas opressivas de Faraó falharam em diminuir a força dos israelitas, ele se voltou para medidas mais decisivas: generocídio e infanticídio. Portanto, essas não são novas táticas do inimigo. Ele tem uma história cruel e antiga. A Bíblia relata dois relatos de genocídio infantil. A primeira é encontrada no livro de Êxodo, quando o rei do Egito emitiu esse decreto para as parteiras hebreias. Quando servires de parteira as mulheres hebreias e as vires sobre os escabelo, se for filho, matá-lo-ás, mas se for filha, ela viverá. 1:16. É importante notar que Faraó ordenou a morte de crianças do sexo masculino logo antes do nascimento de Moisés. Havia uma sensação de que havia chegado a hora do nascimento de um herói. O inimigo temia um possível levante. O faraó adotou uma abordagem abrangente e sistemática para eliminar a chance de ambos. No entanto, a história mostra como esse ataque em larga escala falhou em impedir o nascimento do menino Moisés. Em uma reviravolta do destino, ele foi criado na segurança da casa do faraó como um filho do Egito. Depois que Moisés descobriu quem ele era e para o que foi criado, Deus usou um deserto para transformá-lo no libertador que levou os israelitas à liberdade após mais de 400 anos de egípcio. Embora Faraó tivesse assassinado uma geração de filhos, um exército, Deus contra-atacou, levantando um líder para libertar seu povo e lutando ferozmente em seu nome. A próxima vez nas Escrituras que o inimigo empregou infanticídio masculino foi na época do nascimento de Jesus. Quando os sábios não relataram a Herodes, ele ordenou que todos os meninos hebreus de 2 anos ou menos fossem mortos. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de toda aquela região, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que tinha apurado pelos sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chorando por seus filhos. Ela se recusou a ser consolada, porque eles não existem mais. Mateus 2, 16 a 18, ênfase adicionada. Que palavras assustadoras, porque não existem mais. Nesses dois relatos bíblicos, reis terrenos enfurecidos massacraram descaradamente os filhos pequenos que eles temiam que carregassem o potencial do destino. Acredito que estamos novamente no limiar de uma libertação da opressão e do cativeiro. Mas dessa vez são as meninas, não os meninos, que são o alvo de seu ataque contra todos. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi guerrear contra o restante de sua descendência, contra os que guardam os mandamentos de Deus e se apegam ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12:17. Observe a semelhança nas motivações dos reis terrestres amedrontados e de Satanás, o dragão amedrontado. Ambos têm medo de perder o poder.
Ambos estão furiosos e ambos guerreiam contra um povo e seus descendentes. Todos os que não foram vítimas e ainda têm a chance de escolher o caminho de um herói. O objetivo desse livro é vê-lo armado e fortalecido, porque à medida que crescemos em força, nosso Deus Altíssimo se levanta contra o inimigo.